o que é o Ministério Público Federal é sempre uma complicação de explicar, né? Isso eu tenho dificuldade de explicar isso para minha família. Há anos eu tento explicar e ninguém entende direito, né? Então até eu trouxe um vídeo depois que explica um pouco melhor do que eu, porque eu sempre vou esquecer alguma coisa que a gente faz. E para mim é até mais difícil explicar para minha família, porque eu já fui juiz. Então, era juiz, o que houve, o que tu fez lá, que te expulsaram, e agora está no Ministério Público, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Pode passar aí, Thiago. Então, eu vou passar esse videozinho, é um vídeo curto, mas ele explica bem o que é o Ministério Público Federal, dá para entender toda a nossa gama de atribuições aí. O Brasil é conhecido pelas belezas naturais, carnaval, futebol, povo alegre e hospitaleiro. Sem falar que é um país democrático onde todos os brasileiros têm direitos resguardados pela Constituição Federal. Diante de casos que desrespeitam a Constituição, a sociedade brasileira conta com uma instituição fundamental para assegurar os direitos de todos os cidadãos e lutar contra a corrupção: o Ministério Público. Defensor dos interesses de todos os cidadãos, sua missão é fazer com que a Constituição seja cumprida e a população tenha acesso à educação, saúde, transporte, lazer e segurança. Você sabe como o Ministério Público está estruturado? Em que situações pode atuar? Esse é o tema da nossa conversa que começa agora. A partir da Constituição de 1988, o Ministério Público ganhou independência, ficando desvinculado dos 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Só para ter uma ideia, o capítulo que trata do Ministério Público na Constituição é o das funções essenciais à Justiça. Mas vamos entender melhor quais são as funções do Ministério Público. A Constituição determina que somente o Ministério Público pode pedir à Justiça a abertura de ação penal pública, que é o instrumento usado para acusar formalmente alguém pela prática de um crime. Também cabe ao Ministério Público proteger os interesses sociais, aqueles relevantes para todos os cidadãos, os interesses difusos, como a paz, meio ambiente e segurança, e os direitos individuais indisponíveis, aqueles dos quais ninguém pode abrir mão, como o direito à vida e à saúde. O Ministério Público brasileiro está estruturado de acordo com a forma federativa de Estado. Divide-se em Ministérios Públicos dos Estados e Ministério Público da União. E o Ministério Público da União subdivide-se ainda em 4 ramos: Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. Mas o nosso desafio aqui é explicar como atua a instituição conhecida por essas 3 letrinhas: MPF, a sigla de Ministério Público Federal. A instituição atua em todo o Brasil nas áreas constitucional, civil, criminal e eleitoral. Ingressa com ações em nome da sociedade e oferece denúncias criminais à Justiça. O Ministério Público Federal também deve ser ouvido em todos os processos em andamento na Justiça Federal que envolvam o interesse público. Mas atenção! O MPF ajuiza ações e emite pareceres, mas a competência para julgar é exclusiva do Judiciário. Perante os juízes federais, o Ministério Público Federal atua por meio dos procuradores da República. Perante os tribunais regionais federais, oficiam os procuradores regionais da República. Perante o Superior Tribunal de Justiça, atuam subprocuradores gerais da República, e perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, oficia o Procurador-Geral da República. A ampla atuação do MPF abrange diversos temas. Então vamos conhecer quais são eles? O MPF atua para garantir o respeito aos direitos fundamentais como liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Fiscaliza o cumprimento da Constituição, das leis federais e dos tratados internacionais. Pode promover ação direta de inconstitucionalidade, pedir a intervenção nos estados e no Distrito Federal e a federalização de crimes contra os direitos humanos. A atuação do MPF também visa assegurar os direitos sociais em áreas como educação, saúde, moradia, mobilidade urbana, conflitos fundiários,
previdência e assistência social. E garantir o respeito aos direitos dos cidadãos por parte dos prestadores de serviços públicos e dos órgãos do poder público, o que inclui o acesso à informação e à justiça, os direitos das crianças, adolescentes, mulheres, idosos e de pessoas com deficiência. Também adota ações para o enfrentamento de todas as formas de discriminação. Com sua atuação, o MPF também busca assegurar a transparência dos atos da administração pública e preservar os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Em defesa do conjunto de bens, direitos e valores pertencentes a todos, o MPF fiscaliza se os recursos públicos estão sendo usados de acordo com a lei. Na área criminal, o MPF atua quando os crimes causam prejuízo aos bens, serviços ou interesses da União, autarquias federais e empresas públicas. São exemplos: contrabando e descaminho, crimes contra o sistema financeiro e fraudes previdenciárias. O MPF também atua para combater o trabalho análogo ao de escravo e os crimes cibernéticos como divulgação de pornografia infanto-juvenil, racismo e fraudes bancárias. Combater a corrupção em todo o Brasil e evitar que verbas da União sejam desviadas de áreas essenciais para o cidadão é um compromisso do MPF. O objetivo é fazer com que os culpados sejam punidos na área criminal e pedir a devolução dos recursos públicos desviados pelos maus gestores. O MPF também exerce um papel importante no monitoramento, fiscalização e controle do trabalho policial para garantir a legalidade das ações e o respeito aos direitos humanos. E atua em conjunto com outras instituições na garantia de direitos fundamentais dos presos. Fiscaliza a correta execução da pena e a aplicação adequada dos recursos federais nos estabelecimentos prisionais. Contribuir para melhorar as boas práticas de venda e consumo, ampliar as escolhas do consumidor e combater o desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Com esses objetivos, o MPF atua em áreas como telefonia, transportes, planos de saúde, serviços bancários, energia e combustíveis. Ciente da importância da preservação ambiental, o MPF age na defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos. Por meio de instrumentos jurídicos, sua atuação abrange temas como licenciamento ambiental, modificação genética de alimentos e animais, invasão e exploração de áreas protegidas e tráfico de animais silvestres. Proteger a memória e a identidade da cultura que nos cerca é um dos campos de atuação do MPF. O trabalho envolve a preservação dos bens materiais como igrejas, monumentos e sítios arqueológicos, e bens imateriais como formas de expressões de determinadas comunidades. Índios, quilombolas, ciganos, comunidades extrativistas e ribeirinhas. O MPF defende os direitos desses grupos que têm um modo de vida tradicional. Propõe um aperfeiçoamento de políticas de educação e saúde, age como mediador de conflitos pela posse de terras e defende a autossustentação e a preservação cultural dessas comunidades. Para garantir o poder dos cidadãos de, por meio do voto livre, escolher seus governantes, o MPF fiscaliza todas as fases do processo eleitoral. Quando identifica irregularidades, envia ações à Justiça. Na cooperação com outros países, o MPF está presente em ações de combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, de pessoas, de bens culturais e naturais. Também atua contra a lavagem de dinheiro, a corrupção transnacional e no bloqueio de contas e de bens oriundos de atividades ilícitas. Desempenha papel importante em processos de extradição e em casos de cooperação internacional em matéria penal. Tem atuação ainda em pedidos cíveis sobre ações de alimentos e casos de sequestro e adoção de crianças. Além de participar de foros internacionais, a instituição promove programas de cooperação técnica com ministérios públicos de outros países. Atuar nacional
e internacionalmente para a promoção da justiça, da cidadania e no combate ao crime e à corrupção. Agir com autonomia, transparência e ética. Esse é o compromisso do Ministério Público Federal, para que todos possamos exercer os nossos direitos. A gente tem 2 sedes aqui na região, né? Tem uma Procuradoria da República do município de Bento Gonçalves e uma no município de Caxias do Sul, onde eu atuo. E Farroupilha faz parte da área de distribuição da Procuradoria da República no município de Caxias do Sul. Então lá somos 3 colegas e a minha parte eu atuo, aí perdeu um pouco o formato, né? Porque uma das coisas do MPF é que eles não são bons em fazer PowerPoint, né? Todo mundo conhece que nossos PowerPoint não são muito bons. Então essa aqui é uma prova que uma das coisas que a gente não faz é PowerPoint. Então a gente faz várias coisas, mas PowerPoint a gente não consegue fazer direito. E da minha área de atuação, uma é em relação à fiscalização dos atos administrativos, que é a primeira Câmara do Ministério Público, a terceira Câmara, que é Consumidor e Ordem Econômico, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é uma defesa geral dos direitos do cidadão, e o que a gente vai falar um pouco hoje é em relação a outra atuação que é vinculada à 5ª Câmara de Coordenação do Ministério Público, que é o combate à corrupção. Que daí tem um link muito grande com o trabalho que os observatórios sociais estão fazendo, né? Então é onde a gente tem uma gama maior de interatividade e também é onde o Ministério Público Federal nos últimos tempos ficou mais conhecido, né? Então, acho que todo mundo já pelo menos ouviu falar da Operação Lava Jato e é uma das bandeiras do combate à corrupção dentro do Ministério Público Federal. Teve coisas boas, teve coisas ruins, mas não pode se negar que ela foi uma mudança do patamar de como se combate a corrupção no Brasil hoje em dia. Esse é o grande problema, né? Que toda a corrupção acaba, aquela ideia que a honestidade não é valorizada, que não vale a pena ser honesto porque ninguém é honesto, todo mundo acaba querendo levar vantagem. A honestidade ela não traz grandes vantagens para a pessoa individualmente, ela traz uma grande vantagem para a sociedade como um todo. Então, como não traz um grande benefício individual, as pessoas acabam dizendo o Brasil é o país do jeitinho, vale a pena a gente ser corrupto. Então, essa imagem é o que traduz, né? Que corrupção, quem se dá bem é corrupto e o honesto não tem nenhum tipo de ganho, né? Essa talvez seja a grande dificuldade, mudar essa mentalidade do que os males que a corrupção traz. Porque tem uma questão que vem desde Platão, né, do anel de Giges, que depois foi reinventado por Tolkien lá na Sociedade do Anel, no Senhor dos Anéis. O que a pessoa faz se ela tem um anel que deixa ela invisível? Se ela pode fazer tudo e ninguém vê. Essa é a questão da honestidade da corrupção. No momento tem poderes tanto é que no próprio Senhor dos Anéis, lá o Frodo Bolseiro, quando pega o anel, consegue, os outros quando pegam o anel se corrompem, ficam do mal por conta disso, que no momento que ninguém está vendo o que tu está fazendo, tu pode fazer o que tu quiser. Então essa é a questão da honestidade. Tem que vir algo da própria pessoa. Se essa honestidade não é inerente, se não há um incentivo na sociedade para a valorização da honestidade, a corrupção vai continuar a existir. Claro que é importante, tem que combater a corrupção, mas não há uma luta também para mudar o pensamento de que a origem da corrupção não é na oportunidade que ocorre. Na verdade, a pessoa já não era honesta antes, daí acaba sendo corrupta porque surgiu uma oportunidade melhor. Até hoje, por acaso, estava lendo no jornal o caso de acho que era um professor de academia, que era sócio da academia, e daí estava correndo e viu uma mulher estava fechando a lotérica e estava com uma sacolinha embaixo do braço. Ele pegou a sacolinha e saiu correndo. E era uma pessoa assim que não era aquele perfil do assaltante de rua que vai fazer um furto ou um roubo desse tipo, mas é que surgiu uma oportunidade. Então, se a pessoa não tem essa honestidade como um valor maior, acaba ocorrendo coisas nesse sentido, né? Então, e além do combate à corrupção, a gente tem que fazer chama de corrupção, de combate primário à corrupção. É nos valores da sociedade como um todo, né? Se a gente não tem também essa visão, o observatório social pode ter, eu vi que o Alexandre mostrou ali que em relação aí nas escolas, e esse é um ponto importante também. A questão da repressão é importante, mas ela também tem que ser combinada com questões de educação. Vamos passar? Daí, voltando aqui a falar um pouquinho do que o Ministério faz, o Ministério Público faz, a gente atua na corrupção em dois aspectos, né? Tem o aspecto criminal e o aspecto civil.
No aspecto criminal, a gente envolve os crimes de corrupção. Aqui eu botei só 3, assim, tem alguns outros crimes específicos de funcionário público, que é a corrupção passiva, né, que seria via de regra do funcionário público, que ele solicita ou recebe valor, e a concussão ele é um pouco mais grave, porque ele exige o valor para fazer algum ato de ofício. Eu sou o servidor lá na Receita Federal e eu posso conseguir uma isenção de imposto de renda, mas tem que me pagar um dinheirinho aqui para conseguir. E a corrupção ativa é o contrário, né? Normalmente, na corrupção tem os dois lados. Tem aquele que solicita e tem aquele que paga. E essa que foi a grande questão da Lava Jato, que, na verdade, começou a pegar quem fazia corrupção ativa. Porque sempre tem alguém que oferece ou promete alguma coisa para o servidor fazer um ato ilícito. Né? A corrupção ela é muito ligada à administração pública. Então, essa fiscalização dos atos da administração, do que ocorre, é uma forma de combater esses crimes. Só que, além do aspecto criminal, tem o aspecto civil, que é a improbidade administrativa. A gente sempre acaba ligando, crime de corrupção e improbidade são as mesmas coisas, mas a improbidade é um pouquinho mais ampla. Que normalmente ela visa preservar vários aspectos éticos do servidor público. E, às vezes, ela se confunde com crime de corrupção quando ela fala do enriquecimento ilícito, que seria a hipótese mais grave da improbidade, que é a improbidade mais conhecida, que alguém, além de ter feito crime de corrupção, recebeu algum valor, ele acabou enriquecendo com aquilo. Às vezes pode não causar um enriquecimento da pessoa, ela fez para ajudar um terceiro e causou um prejuízo ao erário. Ou, por exemplo, num caso de licitação, digamos que ninguém, em princípio, poderia me enriquecer com aquele ato, mas deixou de preencher alguns quesitos lá no edital, que acabou que alguém botou um preço mais acima do valor esperado e trouxe um prejuízo ao erário. Daí, embora não tenha como caracterizar crime, de repente, porque realmente não houve uma intenção do servidor em ganhar para ele, acabou que causou um prejuízo ao erário. Ou ofensa aos princípios da administração pública, né, que seria um caso bem mais simples, mas os deveres de ética, de moral do próprio servidor público. Tu vai numa repartição e o servidor te xinga por alguma coisa sem motivo nenhum. Ele também tem algumas questões que seriam um exemplo de ofensa aos princípios da administração pública, ou questão de moralidade, ele tem uma vida desregrada e estaria causando uma ofensa, também poderia ser um ato de improbidade administrativa. Né? Então, às vezes, um ato pode ter dois aspectos. O aspecto criminal, que vai ter uma repressão criminal através do Ministério Público, com uma ação penal, e também um aspecto civil, que a pessoa tem de indeniza. E na improbidade administrativa também tem a questão de inegibilidades. Normalmente, que a gente sabe que o processo criminal, às vezes, demora muito. Né? A gente vê todo dia na TV que demora muito, e tem discussões se pode prender antes de segunda instância, não pode prender, e várias instâncias, e vai habeas corpus, começa habeas corpus, vai até o Supremo com habeas corpus. Então, a improbidade administrativa também é um caso que a pessoa pode ficar inelegível no caso de eleições. Né? Que eu acho que, pelo menos para os administradores que são públicos maiores, é o que mais grave. Quem é agente político é uma inelegibilidade. Vou passar. Eu vou citar um resumo de um caso aqui para mostrar o trabalho do MPF, que até o Thiago que tinha botado o nome do município, eu resolvi omitir aqui para falar, mas é o município de Conceição da Serra, que a gente atuou lá no Ministério Público, né, em relação a um tornado. Teve um tornado um tempo atrás no município da região serrana. Para passar essas imagens do tornado, né, que houve. Em princípio, foi avaliado um prejuízo estimado de 54 milhões de reais. Foi lá, aconteceu com o tornado, foi todo mundo lá, governador, autoridades, e fizeram uma análise do que tinha sido destruído, várias casas, pontes prejudicadas, ruas, tudo, e estimaram 54 milhões, e pediram uma verba para a União. Porque a questão do Ministério Público Federal, ali, como explica o vídeo, a gente atua mais quando existe verba da União envolvida nos casos de crime, no caso de corrupção. Se não tem verba da União, é só a verba do município, ou se é verba estadual, o Ministério Público Estadual acaba atuando. Então, a atuação do Ministério Público Federal, eles têm uma atuação mais ou menos idêntica no tipo de trabalho, mas ela se separa pela origem da verba que está sendo fiscalizada. Daí tinha verba de 7 milhões liberadas pelo Ministério da Integração Social para o município. Deixa eu passar, acho que tinha alguma coisa. Daí acabou chegando do MPF uma desconfiança em relação à capacidade da empresa. Contrataram uma empresa, receberam o dinheiro,
começou a haver informações lá no Ministério Público Federal, chegou informações de que estaria havendo, a empresa não estava fazendo as obras, que estava havendo atrasos, e que as obras, no caso, eram muito importantes, era uma questão de tinha pessoas que tinham perdido casas, era uma coisa emergencial. Daí foi uma informação encaminhada pela Câmara de Vereadores lá do município. Então essa questão de ter alguém observando é muito importante. Não era em Caxias, né? Não era um município que a gente consegue tem uma proximidade maior, ver o que está acontecendo. Então, essas questões dos observatórios, de ter a visão de quem está no município, verificar se está acontecendo, se o dinheiro público está sendo bem empregado, é extremamente importante. Porque lá em Caxias são 3 procuradores da República para 28 municípios. E só um, no caso eu, que atuo na parte de corrupção e improbidade. Então, às vezes, a gente não tem conhecimento de todos os fatos que ocorrem. E essa possibilidade do controle social das pessoas que estão no local, ter essa capacidade de mesmo que não tenham certeza que haja algum indício de irregularidade, chegar a nós é muito importante. Né? Daí o caso acabou sendo ajuizado uma ação civil pública de improbidade administrativa, lá no caso ainda em 2011, e daí foi verificado várias questões ali durante a apuração. A gente foi instalado um inquérito civil, né, que daí para apurar realmente se a gente normalmente faz uma apuração interna, ver, chegou uma representação, será que isso aqui é verdade? Porque às vezes pode ser, tem briga política, enviaram uma representação só porque é do outro partido, o outro partido mudou o prefeito, está ocorrendo alguma representação, mas sempre a resposta é sempre aquela, não, isso aí é briga política, nunca teve nada errado, né? Isso é meio uma resposta padrão, mas normalmente às vezes acontece de que só se sabe o que aconteceu num governo anterior quando muda a ideologia ou muda o partido político que estava no poder. Que daí eles vão... Normalmente, quando se mantém sempre o mesmo partido, dificilmente chega alguma representação direta dos órgãos públicos. Né? Então, mas quando muda a administração, daí se tem alguma irregularidade, normalmente é apontada logo no ano seguinte. Isso é uma característica que ocorre aqui no Brasil muito. Né? Daí foi verificado que no documento da licitação, que a empresa que foi contratada lá não tinha a mínima capacidade para fazer aquelas obras, eram obras de grande monta, a empresa não tinha trabalhador, não tinha equipamento, não tinha nada. Não teria como fazer aquelas obras no período que foi contratado. O superfaturamento do serviço, teve antecipação indevida de pagamentos, o Poder Público já antecipava valores antes de qualquer obra ter ocorrido, que é exatamente contrário à administração pública. Né? Todo mundo que contrata com a administração normalmente só recebe depois que vai fazendo a obra. Por exemplo, vou construir uma escola, daí vai sendo medido a escola, cada medição vai sendo pago o que foi construído percentualmente. E lá não, já foi liberado grandes valores antes. Teve intervenção local que não foi atingido, que havia interesse que outras ruas que nem teriam sido atingidas pelo temporal fossem asfaltadas, fossem recuperadas. Teve fraude em orçamento, teve várias outras questões. Assim, era um processo bem longo. Então isso foi vários fatos que ocorreram. Daí, além do Ministério Público Federal, tem outros órgãos que fazem o controle da administração. Né? Especificamente no caso, 3 órgãos também fizeram a análise dessa licitação, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e a Controladoria Geral da União. E todos eles também constataram irregularidades. Né? Então, não é o promotor, o Ministério Público, o Procurador da República que resolveu perseguir quem fez a obra. Era algo que realmente estava mais do que comprovado. Né? Não foi só um órgão. E, normalmente, esses órgãos de controle, eles fazem isso. E o Observatório Social tem uma função também como órgão de controle da sociedade. Né? Então, junto com os conselhos que existem nos municípios, esse surgimento da Observatório Social é importante para isso. Para ter um olho, uma visão diferente, uma visão da sociedade sobre o que ocorre. Né? E aqui foi meio que unânime, todos os outros órgãos também, órgãos de controle, entenderam que realmente existia irregularidade. Uma das características do Brasil é ter muito órgão de controle, né? A gente fica pensando, tem tanto órgão de controle e ainda acontece, né? Por isso que a gente tem que pensar também nas questões de educação.
10 notas negativas é que essa ação de improbidade ainda não foi julgada, né? Ela é de 2011, a gente está em 2018 e até agora ela não foi julgada. Então a gente tem esse problema. Claro que era uma ação complexa, teve bastante oitiva de testemunhas. Eu lembro, se não me engano, nas oitivas de testemunha foi 3 dias de audiência só ouvindo testemunhas, mas até hoje não foi julgada. E o prefeito da época que foi processado nessa ação, ele era réu nas ações e foi eleito novamente lá na última eleição. Agora ele foi eleito novamente, voltou de novo a ser prefeito no local. Então talvez tivesse maior celeridade, estaria inelegível e nem poderia ser candidato, né? Então isso é algumas questões que são umas notas negativas que ocorrem nesses processos, né? Embora a gente tenha uma tentativa de ser ágil, até a gente foi ágil, considerando o vulto do tamanho do processo, a gente conseguiu ajuizar a ação rapidamente, que os fatos são de 2009, 2011 de ajuização, mas agora já são 7 anos, não foi julgado ainda em primeira instância, depois vai recurso para o tribunal e daí a gente vai no mínimo mais 7 anos até uma decisão definitiva, né? Então isso é um dos problemas dessa busca posterior de recuperação de valores, né? Por isso que é importante o olhar anterior, sempre quando estão as coisas acontecendo, antes do dinheiro público ser gasto, né? Que no momento que ele já foi, ali a gente conseguiu bloquear valores antes de ser totalmente o valor ser empregado, né? Mas depois que é empregado, conseguir reverter, a gente tem essa dificuldade muito grande de conseguir reverter, né? Então, aí às vezes é culpa da burocracia, do sistema, de todas essas questões. Daí eu botar a questão ali agora já tentando finalizar um pouquinho e também depois deixar aberto para as perguntas, que eu acho que o mais interessante é essa troca de conhecimentos, aí, de conversas, como a sociedade pode fiscalizar, né? Isso aqui eu botei um exemplo, só que é um portal de convênios do governo federal, que uma das questões é a transparência, né? A gente trabalhou muito no primeiro ponto da transparência, de que os órgãos públicos deixassem seus dados abertos, de licitações, de coisas, para poder facilitar a fiscalização. Tem uma frase que eu acho que é de um juiz da Suprema Corte americana no século passado, que a gente nunca sabe se essas frases são da pessoa mesmo, a gente vê na internet, acha que é a frase da pessoa, mas nunca sabe se é mesmo. Mas eu vou acreditar que seja de um juiz da Suprema Corte americana que falou que o sol é o melhor desinfetante. Então, quanto mais transparente, quanto mais luz tiver sobre as contas públicas, menos questões vão ser desviadas e mais a gente vai ver o que está certo, o que está errado, né? Então, esse é um caso que quanto mais luz tiver, melhor. E houve um avanço muito grande nos últimos anos em relação a ter esses dados. Esses dados ainda são muito brutos, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E a quantidade de dados que existem são muito grande, né? Até a gente vê pelo Google, hoje em dia, diz que a cada 2 anos se dobra os dados existentes na internet de conhecimento que a população tem. Então, o grande desafio, eu acho que é esse, para os observatórios sociais também, para o Ministério Público, e num trabalho em conjunto, é como filtrar esses dados, como detectar irregularidades nessa gama de dados que existe, né? Então, quanto mais gente possível puder trabalhar nisso, melhor. Que daí a gente consegue não só ver os dados, filtrar esses dados, verificar o que há de eventualmente irregular nesses dados, como ter a condição de ir em loco, verificar se realmente o que está num site de transparência está sendo real, né? Porque às vezes pode ser que esteja tudo regular no site, tudo bonitinho, e tu vai lá no local, ter sido construído, sei lá, uma escola e não tem nada, né? E às vezes, escola até é mais fácil, porque normalmente escola tu enxerga, mas digamos seja uma tubulação interna de uma rua, então daí já algo, se a pessoa não estava lá no dia, se os vizinhos não viram que estava sendo construído, nunca vai saber se de fato foi construído ou não, senão tem que fazer um buraco lá para descobrir. Então tem algumas coisas que são mais fáceis de verificar e outras coisas que são mais difíceis. Não se verifica em loco, por exemplo, a questão da merenda, que foi citada ali também, estava recebendo a merenda realmente. Depois que passou 3 meses, a merenda já foi toda consumida. Então tem algumas coisas que sempre tem que ter essa fiscalização mais em loco. Eu poderia botar também a questão do portal de transparência do município de Farroupilha, né, para cá, mas acabou que eu deixei só esse do portal de convênios, que é do governo federal, e todos os convênios do governo federal
estão disponíveis ali, tem vários, tem edital, tem o andamento das obras, tem todas as questões, e pode ser pesquisado por município, por exemplo, vou pesquisar o município de Farroupilha, que obras que tem destinação de verba federal. E daí lá aparece uma lista, daí entrando, vai estar todos os atos administrativos, vai ter a licitação, o resultado da licitação, dependendo do caso, tem até fotos do andamento da obra, das fiscalizações, de cada medição, e está lá no site. E isso aí acho que é o segundo momento, né? O primeiro momento foi essa transparência. E isso acho que se contar dos últimos 5 anos para cá, houve um avanço muito grande. Assim, até teve um trabalho no Ministério Público Federal também que a gente fiscalizou, fez uma análise de todos os sites de transparência dos municípios que estavam sobre a atribuição da Procuradoria. Foi feito isso em nível nacional também, cada Procuradoria do MPF fez uma análise, e pelo menos aqui na região, a maioria de todos eles conseguiram atingir a nota mínima lá que a gente estabeleceu, que era 8,5, e todos cumpriram essa. Acho que tem 1 ou 2 municípios que ainda tem uma ou outra coisa irregular, mas todos esses dados já são disponíveis, e as pessoas podem, de fato, pesquisar e ter uma ideia do que está sendo gasto, o que vem de verba da União, o que está sendo gasto, de que forma é feita a licitação, onde o município emprega, quanto que ele gasta em saúde, quanto que ele gasta em educação. E isso aí é o principal para as pessoas poderem começar a verificar se isso está sendo bem gasto, né? Também que é um dos grandes problemas. E isso é deixar uma imagem da Procuradoria da República, né? Essa aí em Brasília, da PGR. Agora, até eu estava falando com o Thiago ali, que amanhã estreia amanhã ou depois de amanhã estreia o Mecanismo na Netflix. Até que eu vi um trailer e aparecia a imagem da PGR no trailer, assim, porque é uma série inspirada na Lava Jato, né? Eu vi logo na coisa que apareceu o prédio do Ministério Público Federal, que está os endereços, né? Tanto daqui de Caxias quanto lá de Bento. E além das representações de receber presencialmente, a gente tem um site do cidadão dentro da página do MPF, que é www.mpf.mp.br. Lá vai ter um linkzinho para a sala do cidadão, que pode ser feito representações, denúncias, não só na parte de corrupção, mas também em qualquer uma daquelas inúmeras áreas que a gente atua. E também tem até um aplicativo também que é possível fazer representações em relação ao Ministério Público Federal. Isso aí eu acho que era mais para realmente dar uma visão do que a gente atua e como a gente atua, e depois ficar aberto aí a perguntas, a tirar dúvidas de como é a nossa situação, de como que é. Aliás, agora falaram que era o Procurador-Geral da República, agora é a Procuradora-Geral da República, né? Então, pela primeira vez na história, a gente tem uma Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, que substituiu o doutor Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República anteriormente, né? Então, a gente tem esse aspecto, que a gente também é uma entidade agora que tem a sua dirigente máxima feminina, que é um orgulho para todos nós.